A paz do Senhor Jesus. Hoje, quando o mundo vive uma situação preocupante, onde existem muitas pessoas colocando medo, com alarmismo, ou quando a notícia por si só, verdadeira, já é alarmante e provoca pânico e medo nas pessoas, eu venho te dizer que há esperança. E essa esperança se encontra no nosso Deus que cuida de nós. E que não é indiferente a nós, como eu sempre digo. E todas as vezes na palavra do Senhor que eu encontro uma nação, um povo ou pessoas passando por situações difíceis, a saída é sempre a mesma. Clame ao Senhor. Prostre-se diante do Senhor nosso Deus, entendendo que Ele é o socorro, que Ele é o auxílio e Ele vem socorrer. E a palavra do Senhor lá em Atos, no capítulo 17, nós iremos meditar hoje em Atos 17. Mas por que nós iremos meditar em Atos 17? Porque no meio dessa situação toda, muitas pessoas têm se perguntado, e aí? O que a igreja vai fazer? Ou até mesmo muitos pastores têm ficado naquele dilema. Se eu fechar a igreja, os fiéis dirão que eu tenho medo. Que eu não tenho fé o suficiente. E se eu abrir a igreja, outras pessoas vão dizer que eu sou imprudente. E agora? Mas, para nós chegarmos a uma conclusão sobre esse assunto, pelo menos é o meu ponto de vista, e eu creio que não é pecado você ler as escrituras e compreender as escrituras, e não é distorcer, mas é você entender o sentido real das coisas para sua vida, para sua casa, para sua família. E para nós chegarmos a uma conclusão sobre isso, a gente precisa realmente entender o que é ser igreja. Por isso, Atos 17, lá no capítulo 24, o apóstolo Paulo nos diz que o Senhor não habita em templo feito por mãos de homens. Por que ele dizia isso? Ele chegou a um lugar e naquele lugar tinham vários templos. E um desses templos dizia que era um templo ao Deus desconhecido. E ele sabia que Deus era esse, porque ele conhecia esse Deus. Mas aquelas pessoas que edificaram aquele templo não conheciam a esse Deus. Então, que sentido fazia existir um templo, uma edificação a um Deus que sequer aquelas pessoas conheciam? E é nesse ponto que está a chave da questão. Porque se você verdadeiramente conhece a Deus, você entende que aquele templo ali é um lugar separado, é claro, mas é apenas um lugar onde as pessoas se reúnem. Que o que importa ali daquele templo são as pessoas que se reúnem ali para buscar a face de Deus. E que essas pessoas que se reúnem ali fazem isso porque entenderam que receberam algo de Deus, como o apóstolo Paulo vai continuar dizendo no versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Então essas pessoas entendem que elas estão ali para adorar a Deus, mas elas estão ali porque o outro que não tem fé o suficiente, fé o bastante, precisa ser regado, precisa ser cuidado, precisa ouvir falar o que Deus faz, o que Deus tem feito, para que não se aparte da sua memória que Deus é bom, que Deus cuida de nós. E com isso, com esse relacionamento, com essa comunhão, nessa unidade, as raízes vão ficando profundas. E então dali eu já falo para outros e outros e outros e alcanço outras vidas e mais vidas para o reino de Deus, como boa anunciadora ou como bom anunciador do reino de Deus.
das maravilhas que o Senhor tem feito por nós, do seu cuidado, do seu amor, da sua atenção. Então, se nós olharmos para a Bíblia, para a igreja, como esse organismo vivo, multiplicador das boas novas do Evangelho, nós iremos perceber que o templo em si é uma formalidade, porque o culto ao Senhor é ordeiro, é organizado. Mas e em um momento de crise? Se você não se reunir na igreja, você está sendo medroso, você não está confiando em Deus? É claro que não, absolutamente não. Deus está com você. E mais abaixo ele diz que para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o encontrassem, o pudessem achar. E ainda que ele não está longe de cada um de nós. Esse é o versículo 27. Então, assim, é só para aquele que se sentisse inseguro, para reacender, reavivar ou animar ou gerar em alguém a fé nesse Deus que está conosco em todos os lugares, que está conosco o tempo todo, que está na nossa vida 24 horas. Independente do lugar que a gente esteja. Se você está com ele, ele está com você. Se você está nele, ele está em você. E então nós ficamos assim, porque Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, já quando você está ali criando raízes, logo que você alcança esse estado de ter raízes, você já precisa anunciar para as outras pessoas o reino de Deus. E como aquelas 12 tribos de Israel, cada uma tinha um compromisso. E nesse momento de crise, nesse momento dessa situação de enfermidade, de guerra, qual seja a situação que aquele lugar, que um povo, que um país passe, é preciso ter sempre em mente que a organização, que a ordem é capaz de fazer-nos alcançar grandes coisas. Então, se nós, como um organismo vivo, tivermos uma ordem no nosso culto, na nossa adoração ao Senhor, nada sai do lugar. Porque aquelas tribos se reuniam de forma que cada um tivesse seu sustento, cada um tivesse guardado, cada um tivesse saúde, porque cada um ali naquele meio cumpria uma função, cumpria um papel. Quando nós olhamos para a igreja, uma igreja organizada, nós vemos vários ministérios, nós vemos pessoas atuantes, mas quando nós olhamos para a igreja como o corpo todo de Cristo nessa terra, as várias denominações, os vários lugares que se reúnem para adorar a Deus, as várias congregações de pessoas que se reúnem para servir a um Deus vivo, quando nós olhamos isso de uma forma global, nós sabemos que um tem mais, digamos assim, tem mais forte em si. Uns dominam mais umas áreas do que outras. Por exemplo, uma igreja tem nela mais forte o serviço missionário. Outra igreja tem nela mais forte. Esse serviço missionário aí eu estou falando sobre a parte da propagação do evangelho. E outra igreja tem mais a responsabilidade social, cuidar dos órfãos, dos doentes, cuidar da parte da provisão de coisas para aquelas pessoas. E outras têm mais forte em si o serviço de intercessão. Então, quando o mundo se une para fazer aquilo que ele faz melhor, ele está sendo igreja. Porque seria, de certa forma, uma hipocrisia achar que se você tiver com a sua igreja fechada por causa de um vírus, que você vai para o inferno. Enquanto tem outras pessoas ali precisando, talvez se arruma num dia para ir para o culto legal, e quando chega em casa tranca o seu portão, tranca a sua porta, não dá assistência a ninguém. O vizinho pode morrer de chamar, de gritar, e não sai das suas 4 paredes para atender ninguém. Mesmo que você vá ao templo, você não está sendo igreja.
Então chega de hipocrisia no meio cristão. O que a gente precisa é ser igreja de verdade. Se algum momento alguém precisar de você, seja solícito. Utilize os meios que você tem para anunciar a verdade do Evangelho de Cristo. Você pode estar da sua casa. Hoje, na minha cidade, ou talvez na sua cidade, não faria sentido você estar lá numa praça gritando e falando, porque as pessoas estão recolhidas em suas casas. Mas se elas estão recolhidas em suas casas, provavelmente, se elas tiverem acesso, elas vão estar na internet. Ou talvez em outra mídia qualquer. Elas vão estar se utilizando de alguma coisa para que o tempo passe. Ou talvez vão estar lendo a Bíblia. E eu posso fazer isso, eu posso compartilhar com você essa mensagem de esperança, dizendo que Cristo salva, que Ele é o remédio para todas as dores do mundo, que Ele virá julgar a nós, que Ele está dando chance ao mundo para que se arrependa, para que se converta, que Ele não está indiferente a nós, que Ele não é um Deus cruel. Não. O mundo pode passar por situações difíceis, mas Deus continua sendo bom. Deus continua cuidando de nós. E que se porventura algo te acontecer, que você tenha em mente que o Senhor foi nos preparar lugar. Que a sua fé não pode estar estremecida num momento como esse, porque você criou raízes no Senhor e agora você ajuda outras vidas que precisarem de você. Ei, não perca suas estruturas. Não deixe que o medo te domine. Confie no Senhor. É só um momento e vai passar. Em nome de Jesus. Seja igreja onde você estiver. E se alguém precisar de ajuda, ajude. Não seja indiferente.